Na música sempre foi disso. Então, os amigos mesmo, nos anos 90, quando o grupo fez sucesso, negritude e tal, os amigos vinham pra falar disso. Quando tinha que falar alguma coisa, dar entrevista, tal. Não, não fala ali com o Netinho, mesmo os caras que eram de outro grupo, né? Ah, é? Não, Você Neto, não fala com o Neto. virou meio um representante natural. E a gente conversava bastante, né? Porque eu, na adolescência, a gente cresceu na mesma rua. Eu e o Brau, a gente sempre foi muito parceiro, assim, né? Aí Na ele. mesma rua? Mesma rua, pivete, assim. Pô. Pivete. Mas ele é mais velho, né? O Brau não é mais velho, ou se é um ano. Ah, é? Eu tenho 51, ele deve ter 52, alguma coisa assim. Tá. Quase a mesma idade, a gente. Mas a gente foi se encontrar adolescente na gravadora, na mesma gravadora, na Zimbábue, Tá. né? Do William e tal. E aí a gente ficava conversando sobre as coisas e ele já sempre bem politizado, bem Malcolm X, assim. Total, né? E a gente eu bem Luther King, sempre sorrindo, dançando, né? Ele, cara Trocando de, ideia. né? Sempre cara de mal e É, é, tal. é. E você era, Sempre rindo, né? é. Fazendo. E eu falava, Brau, cara, agora que a gente tá conseguindo aparecer e tal, a gente tem que ir pra televisão, a gente tem que pegar os espaços pra falar o que a gente pensa. Ele, não, 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 não. Esse negócio não é meu, não, mano. Isso aí é você que gosta de rir, de dançar. Você consegue rir, dançar, você tem que ir mesmo. Eu não vou, mano. Eu falei, você tá Ele falando não se sério? via, né, como... Não, não, não. Ele falava, não, cara, isso não é eu. Você sim, mano. Você consegue, mano. Imagina, se um cara falar alguma coisa, assim, não, mano, vai você. E foi bem isso. Parece que era uma coisa bem combinada da nossa geração, porque nós fomos jovens nos anos 90. É. E essa geração foi quando a gente saía divulgando o que o Racionais fazia. A gente era da mesma gravadora. O Negritude estourou nacionalmente e a gente levava os discos do Racionais Caramba. para os estados para poder deixar nas rádios. Pra plantar aquilo lá, Porque ainda cara. era uma coisa de nicho aqui em São Paulo, Era sabe? muito Era São uma coisa Paulo, muito. né? E aí Racionais vira o que virou, levando a mensagem que eles passaram. O Negritude Foi era anos um 90 isso anos que... 90, Ah. anos 90. A gente Qual participou. que era o cenário dos anos 90 quando vocês estão crescendo junto? O que que tava tocando? Era... Cara, o sertanejo era muito forte, né? Ah, Ainda tinha os resquícios do movimento do rock brasileiro. Então, tá. O rock dos anos Legião 80 ele tava já hum, em decadência um pouco, né? tava começando a Tá. saída. Mas Legião, Titãs, Barão e Paralama. Paralamas, que era da nossa gravadora. Ah, é? É, o Herbert, a galera ali, Legião também era da nossa gravadora. Tanto que é engraçado, a gente quis copiar o contrato que eles tinham. Quando chegou nossa hora. A gente saiu da Zimbábue, que era uma gravadora pequena, quando foi pra grande, a gente descobriu que o contrato deles não era feito aqui, era feito fora, na Inglaterra. Caramba. Aí a gente, mano, vocês querem mesmo contratar? A gente queremos, tal, 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 tal. Então o nosso contrato tem que ser feito assim, assim. Os caras cresceram. Como que vocês sabem disso? E foi um super contrato. A Vocês trocaram gente ideia com o Paralamas pra saber? sabia. Ah, O menino que trabalhava na produção deles, o Alexandre e tal, era brother nosso. E dava cara. toda a fita. Boa. Então, os contratos do Negritude eram contratos milionários, eram contratos muito bons. A gravadora fazia um papel muito diferente na nossa vida. E nisso, o rap deixa de ser uma cena só de São Paulo e passa a ser nacional. Nacional. Então, o Negritude falava com a galera do samba, em termos de coisas conscientes, mas era coisa de amor nos anos Era 90. uma Era muito ponte. amor, né? É. O Negritude acho que era o único que gravava coisas assim mais sociais, falando da Coab, falando do senhor presidente, falando da negritude, porque o nome trazia essas É. questões, né? Então Quem tinha criou o que. nome? O nome, a primeira formação do Negritude, que é o Nenê, o Claudinho e o Vagninho, eles fizeram em homenagem a um time de futebol que tinha, que era o Negritude. Tá. E eles eram Negritude Júnior porque eram os júniores do Menorzinho. time. E você entra depois, Eu então? entro depois, eu já entro. Eles formaram o grupo em 83, 84. Eu entro em 86, 87. Mas você tinha outro grupo, alguma outra Eu coisa antes? participava de um outro grupo na saúde, chamava Ah, Novo Estilo. Mas eu era muito moleque, assim. Eu comecei muito cedo. Eu comecei com 13 anos já a tocar. caramba. O destaque não era por ser cantor, era por tocar muito bem. A, Isso é novo, né? a gente é de uma geração
que é fundo de quintal. Então, o fundo de quintal, nos anos 80, Nossa. pô, a gente tinha 10 anos de idade. É o grupo que contrariava o que eram os nossos pais ouviam. Nossos pais ouviam originais do samba. É. Então, vem fundo de quintal, gente, que isso? Que instrumento é esse? Os caras inventaram instrumento, inventaram banjo, repique, tanta coisa que não existia. Eles inventaram. Caramba, eu não sabia. Eles inventaram aquilo, cara. Aquilo bateu na gente na periferia de um jeito, porque todo adolescente quer ser diferente do que o pai curte. Com a geração Não é anterior. assim? Então a gente começou a aprender aqueles instrumentos. Foram 10 anos para a gente poder se aprimorar, entender e dominar, Devolver, né? dominar a cena uma década depois. Nos anos 90 a gente tá formado. Então esse pessoal abriu o caminho pra vocês. Abriram o Quem caminho. mais? Grupo Raça, o Só Preto Sem Preconceito, que é o grupo Só Preto Sem Preconceito. E aí, o primeiro de toda essa trupe que estoura nos anos 90 é o grupo Raça Negra. Exatamente. Né? O Raça Negra puxa a fila. Aí vem Negritude e Só Pra Contrariar. Era o trio que... Isso aí ganhou o Brasil e levava pro mundo todo. Total, Fazia cara, internacional e tudo, fazia tudo. E depois, aí vem Catinguelê, vem Exalta Samba, vem Molejão. Molejão. Cara, vem a galera toda. Aí virou, os anos 90, tomamos um movimento genuinamente de periferia, cara. Então, isso que eu ia falar, não foi nada fabricado, né? Foi uma coisa espontânea. Veio da rua pra E gravadora. aí a gravadora meio que abraçou, não tinha como, né? Não tinha como. Foi um movimento de juventude. O pessoal que fazia faculdade, tava na faculdade, tinha um grupinho de pagode. Os caras montavam um grupinho de pagode ali. Ó. Eu tenho amigos médicos hoje formados que já e tal, tiveram que era cara de grupo de pagode e tal, que tocaram, advogado, tem juiz, tem tudo. Caramba. Nos anos 90 o cara queria ter um grupinho de pagode, pegar a menininha, fazer sucesso, não é? Exatamente. Era o que era a banda de rock dos anos 80, né? É isso aí. E muito impulsionado por uma disputa, que é quando, no caso, o SBT, através da figura do Gugu, Sei. nos anos 90, o Gugu diz o seguinte: caramba, não vou aceitar ser segundo, não. Né? O domingo, se o SBT tá conformado. O SBT a princípio fazia campanha em cima, eu sou o segundo e beleza. E o Gugu não. O domingo não. E aí, cara, a arma utilizada era os pagodeiros, né, cara? Então, pô, aí a Globo se ligou. Então era um grupo aqui no domingo, um outro grupo ali. Isso pro movimento. Pra vocês, pô. Maravilhoso. E foi rápido acontecer assim? Cara, parece que as pessoas que veem acham que foi rápido, mas entendam que até acontecer aquilo, a gente tocou durante todos os anos 80 em várias festinhas, em vários aniversários, em vários barzinhos, para se profissionalizar mesmo. Quando vira movimento nos anos 90, a gente viveu essa década toda, até os anos 2000. Ralando, ganhando pouco. Foi o ritmo que pautou o país. Na verdade, nessa época a gente ganhou dinheiro, mais do que quem plantou pra gente. Ah, é? Por quê? E aí é um detalhe muito importante. Porque os empresários nossos, nos anos 90, são os empresários que tinham vindo do rock, que já tinha decaído, e do sertanejo, que também estava em baixa. Tá. Então eram pessoas de um nível social diferente que entendiam o mercado. Então, sabiam o que fazer para aquilo virar nacional. Um exemplo para você entender, por exemplo, o fundo de quintal, os nossos ídolos, eles sempre foram o maior cachê que tinha do samba pautado em termos de grupo. O cachê da gente nos anos 90 era 5 vezes maior do que o deles. Porque os contratos eram ruins, outros. Eram outro tempo. Os palcos, os festivais, o tipo de evento. A gente fazia todas as feiras agropecuárias do país. Né? O pagode saiu do barzinho pequenininho, daquela coisa do pagodinho, para virar show business mesmo, entendeu? Vocês tocavam para quantas mil pessoas? 50, 60 mil pessoas. Caramba! Os grandes espetáculos. Que se mantém hoje na figura do Ferrugem, do Tiaguinho, né? Da molecada que vem do Mumuzinho. Exatamente. Né? O Vô pro Sereno, o Turma do Pagode, Pichote, né? Péricles. A galera que é o time A, que puxa a fila para a coisa poder acontecer. São todos oriundos desse movimento dos anos 90. Caramba! E aí, quando você. E fazendo um paralelo com o Mano Brown, que estava acontecendo.
é que esse movimento também vai pro hip hop, né? As coisas acontecendo também. Mas não eram coisas que competiam. Você acha que a mesma pessoa que escutava o rap também escutava pagode? Ou você sentiu que era totalmente diferente o Não, público? eles... Tinha uma convergência? Tanto que a gente faz a primeira gravação. Em 92, o Brau chama o Negritude. Fala, Neto, vamos cantar aqui, cara. Vamos falar da nossa área, de como a gente era. E aí eu participo da música Fim de Semana no Parque com ele. 4 anos depois, a gente chama o Racionais para participar com a gente no disco Gente da Gente. Tá. Que aí vem Coab City, Beijo Ladinha, o álbum que é o grande êxtase do Negritude. Então, a gente passa para as pessoas que, por mais que o rap não quer sorrir, ou quer falar de violência, ou quer falar, acusar, mostrar o que está acontecendo ali, os caras do rap também sorri. Ou seja, o Brau, antes de ser um rapper, ele era um pagodeiro. O Brau tocava repique de vento. Exatamente. Caramba. Porque essa geração foi impactada, como eu te falei. Em algum momento ele foi para outro caminho, mas a raiz é a mesma. A né? raiz é a mesma. Samba. A raiz é a mesma. É lá a primeira atrás. arte que chega na gente, na nossa casa, o disco, a família. Que doideira, cara. É muito legal isso. Aí vem essa galera, vem o Rap Hood, vem. Quer ver quem mais? Que a gente já tá aí de DJ1. O Taí DJ1 é um pouco mais anterior, não é? É a mesma geração do É a Racionais. mesma? Mesma Pô, geração. eu tinha uma lembrança dele sendo mais antigo. Não, esses caras aí, a gente Eu era fiz, tudo inclusive, office boy. Fiz uma capa pra eles. É? Taí de DJ1. Quando eles eram da trama. Era isso? Não, então a trama já é depois. Não. Tô né? falando bem depois, mas eu é. cheguei a fazer capa pra eles. Pô, que legal. Mas eles fizeram parte, então, do movimento lá no Lá comecinho dos atrás, anos... a gente era tudo office boy, anos 80. Moleque, 13, 14, 15, 16. Existia a profissão de office boy ainda. Então era onde a gente se encontrava, era no Largo São Bento. No Largo São Bento. E quem não conhecia, a regra era meio de ser cara amarrada mesmo. Meio, não vem mexer não, tal, né? Aquela coisa de gangue, né? Sei. Quem é Zona Sul, Zona Norte é Zona Norte e tal. Então não tinha muito entrosamento. A gente só vai virar artista e ver que... Cara, mas eu lembro de você na 24 de maio. Pô, você não comia marmita, você não sei o quê. A gente vai se encontrar e virar artista, tudo nos anos 90.